Aqui a gente faz a complementação do estudo das bases ou hidróxidos. E aqui a gente vai classificar tanto quanto a solubilidade em água, quanto a força. Quando a gente fala de ácidos inorgânicos, a gente não tem condições de falar em solubilidade, porque todos são solúveis em água. Já as bases não, e a gente vai ver, né? Então coloquei aqui, ó, são solúveis todas as bases formadas por metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franço. Pouco solúveis, bases formadas pelos metais alcalino-terrosos: berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário. Então, quer dizer, quando a gente fala que o hidróxido de cálcio ele serve para corrigir a acidez do solo, né, porque ele é solúvel, é porque ele é muito mais solúvel, né, do que o calcário, por exemplo. Então, essa solubilidade dele é interessante, é importante. Acelera, né, a correção da acidez. Porém, comparado aos metais bases, né, de metais alcalinos, eles são menos solúveis do que os metais alcalinos. Então, metal alcalino totalmente solúvel, qualquer uma. Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de frâncio. Aí que está, o frâncio é um elemento praticamente, é muito difícil, né, a sua obtenção. A gente fala nele, mas praticamente não se usa, né? E aí, quando você compara os metais alcalino-terrosos, você vai ver que tanto o hidróxido de berílio, de magnésio, de cálcio, de estronço, de bário, de rádio, ó, de novo, o rádio é um elemento radioativo. Então, dificilmente a gente trabalha com a base formada pelo rádio. E elas são menos solúveis do que as de metais alcalinos. E qualquer outra base, hidróxido de ferro, tanto faz o ferro 2 ou o ferro 3. Hidróxido de chumbo, tanto faz o chumbo 4 ou o chumbo 2. Hidróxido de cobre, ou seja, qualquer metal que vai formar uma base que não esteja na família dos metais alcalinos, nem dos metais alcalino-terrosos, vão ser insolúveis. Isso tem que ficar muito claro. E é muito fácil, né, saber isso. Já quanto à força, forte, são todas as bases do grupo 1A e 2A. E aí entra a exceção. Lembra que eu falei dos antiácidos? Que o Pepsamar, o medicamento, tem nome fantasia de Pepsamar, ele é composto praticamente de hidróxido de alumínio. Tá? E quando a gente fala em hidróxido de magnésio, esse carinha aqui, ele forma um leite de magnésia. Ou seja, ele serve para liberar o seu intestino. Às vezes você está com o intestino preso, você toma leite de magnésio, que é formado pelo hidróxido de magnésio, e o intestino solta, fica frouxo. Tranquilo? Então é evidente que ele não pode ser uma base forte, porque bases fortes são praticamente corrosivas, né? Como você ingere, ele não é nocivo ao nosso organismo. A única exceção aqui fica por conta do magnésio, hidróxido de magnésio, que mesmo sendo do grupo 2A, aí ele aqui, ó, forma uma base fraca. E qualquer outro metal vai formar bases fracas. Lembra também que eu falei para os ácidos que quanto maior facilidade de, em solução aquosa, liberar como íon positivo o H+, mais forte era o ácido. Né? Mesma coisa a base. A base forte apresenta elevado grau de dissociação iônica. Quer dizer que ela se dissocia com muita facilidade. Ela produz OH- com muita facilidade. Então é isso que é a base forte. Tá? Evidente que a base de metal alcalino é um tiquinho mais forte do que as bases de metais alcalinos terrosos. Tá? Lembra daquele papo do caráter metálico, tabela periódica. Quanto mais para a esquerda você anda, maior o caráter metálico. Com isso,
mais facilidade o cara tem de liberar seu elétron, mais facilidade o cara tem de se transformar em cátion. Portanto, o OH se transforma em ânion com mais facilidade. Isso tem que ficar claro. Mas no todo, né, bases fortes são formadas por metais do grupo 1A e 2A. E aqui eu preparei para vocês a formulação. A gente já tinha falado que o NOx do metal vai te dar a quantidade de hidroxilas. Então eu peguei como exemplo hidróxido de magnésio, botei o hidróxido representado pela hidroxila e magnésio pelo metal, magnésio. Numa formulação, primeiro menos eletronegativo ou positivo. Eu sei que o magnésio pertence ao grupo 2A, portanto o NOx dele é sempre mais 2. Grupo 1A sempre mais 1, grupo 2A sempre mais 2 e alumínio mais 3. É o que interessa para a gente. Tá? Os outros a gente sabe pelo grupo. Quem está no 4A pode ser 4 e 2. Perfeito? Que é o caso do chumbo. Ferro 2 e 3. Cobre 1 e 2. Ouro 1 e 3. E a gente viu isso lá em inox, na tabelinha que eu dei de inox. Falamos aquela musiquinha do cobre, o cobre ferrou o ouro embaixo de uma sacada, lembra? Muito bem, se o magnésio é do grupo 2A e tem inox fixo mais 2, quando eu for compor, quando eu for formular a base, basta lembrar que a hidroxila é menos 1. Cruza, não precisa nem cruzar, pega esse 2 aqui, tá? E joga direto para a quantidade, cuidado. Aqui é carga, tem sinal, aqui não, aqui é 2 puro, porque é a quantidade. Então, MgOH2 é a fórmula do hidróxido magnésio, que é o composto principal do leite de magnésia. Hidróxido de alumínio. O alumínio eu sei que está no grupo 3A, para a gente é o que interessa, ele vale mais 3. Então, a formulação, basta botar 3 hidroxilas. Lembrando que a hidroxila é menos 1. Se tu cruzar, o 3 vem para cá e 1 vem para cá. 1 a gente não coloca. Então lembra que a formulação da base ela é sempre colocada dessa maneira para ficar mais rápido, né? E para de repente você fazer justamente o inverso. Eu não sei o NOx do metal, basta saber a quantidade de hidroxila e colocar aquele valor positivo. Então é assim que a gente formula as bases. Então, com isso, a gente entendeu o que é uma base solúvel e bases pouco solúveis e bases insolúveis. A gente entendeu quais são as bases fortes, com exceção do magnésio, que é fraca, e todas as demais, não sendo do grupo 1A e 2A, são consideradas fracas. Assim como nos ácidos, o grau de dissociação iônica, quanto maior, mais forte é a base. Isso tem que ficar claro. Tá? E a gente vai continuar a nomenclatura na próxima página. Valeu? Espero vocês. Grande abraço.